O que é guerra ou batalha espiritual? Muitos têm ouvido falar nesses termos ultimamente e há muito tempo. Mas vamos lá, o que significa isso? Basicamente, a definição de guerra, batalha espiritual é entrar em guerra ou em batalha com espíritos. A Bíblia fala sobre os demônios, que são anjos caídos e que são espíritos, não são seres humanos. A Bíblia nos ensina, em Efésios capítulo 6, versículo 12, que nós não temos luta contra sangue e carne, ou seja, a luta do Filho de Deus não é contra outros seres humanos, mas sim contra espíritos, contra demônios. Efésios 6, 12 diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, governadores das trevas, ou seja, demônios no geral. E estes são seres espirituais, diferentes a nós. Agora, como filhos de Deus, nós devemos entrar em guerra espiritual ou não devemos? Na verdade é que se você é um filho de Deus que nasceu de novo, como ensina o Senhor Jesus em João capítulo 3, você já está dentro da guerra espiritual. Não é uma opção. Filho de Deus que nasce no reino de Deus entra imediatamente na guerra de Deus. Outra coisa é ser ciente disso, mas de estar, está. E muitos não querem nem saber, não querem entrar, não querem estar. Mas a palavra de Deus nos ensina que é desta forma. Então, quando nós, como filhos de Deus, entramos em luta contra estas forças espirituais, ali então estamos nesta guerra, nesta batalha espiritual. E como é que se entra, como que isto funciona? Encontramos em Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 10, quando ele fez um jejum de 21 dias. A Bíblia diz que ele ficou triste por 3 semanas, que não comeu, e ficou orando e clamando a Deus e confessando os pecados dele e do povo, e estava muito carregado. Mas ao final desses 21 dias apareceu um anjo que ali descreve com detalhes, era um ser poderoso, um ser enorme, e apareceu para ele. E era tão poderoso que quando Daniel viu esse anjo, ele caiu no chão, como morto, caiu desmaiado, ficou sem forças. E veio outro ser, diz que era como o filho do homem, parecido, provavelmente era Jesus naquele tempo, e tocou em Daniel e o fortaleceu, e Daniel se pôs em pé. E aquele anjo comunicou a Daniel coisas que Deus mandou a dizer para ele. Mas este mesmo anjo disse a Daniel que desde o mesmo momento em que ele dispôs o coração para orar e para jejuar e para clamar a Deus e confessar seus pecados, Deus deu a ordem a este anjo para que descesse e falasse com Daniel. Mas ele diz que no caminho o príncipe da Pérsia o deteve, e durante 21 dias este ser espiritual, este anjo, esteve em batalha com este príncipe da Pérsia. E depois de 21 dias, então veio outro anjo enviado por Deus, o príncipe do exército de Deus, Miguel, e ajudou o primeiro anjo. Então o primeiro anjo conseguiu atravessar e chegou e apareceu a Daniel e passou aquela mensagem que Deus mandou para ele. Ali, o que podemos ver em guerra espiritual. Daniel, quando começou a orar e jejuar, muito provavelmente ele não sabia que estava travando uma guerra espiritual. Ele não tinha ideia disso. O seu desejo e intenção era falar com Deus e pedir a Deus uma mudança para o que eles estavam vivendo, a escravidão, o exílio lá na Babilônia. Mas se travou uma luta no mundo espiritual. Os anjos de Deus contra os anjos caídos de Satanás. E ao final, os anjos de Deus venceram. Mas devemos notar que Daniel se manteve firme durante estes 21 dias em jejum e em oração. Eu acredito que se Daniel tivesse parado no dia 20, o jejum e a oração, Deus teria chamado aquele anjo de volta. Então foi necessário que Daniel se mantivesse firme e constante e que não desmaiasse. E essa luta foi ali no reino espiritual. Então, quando ouvimos falar em guerra espiritual, em batalha espiritual, pois parece que somos nós que temos que entrar e pegar uma espada e ir ali, e não é desse jeito. O que nós fazemos é orar. Entramos em oração, entramos em jejum, fazemos um propósito com Deus, começamos a limpar a nossa vida do pecado, e imediatamente se trava uma luta no mundo espiritual. Anjos de Deus são enviados para lutar contra as forças de Satanás e para fazê-las recuar, para fazê-las sair de lugares. Por exemplo, na hora de
pregar, evangelizar. Tem lugares que são muito difíceis. Através da história, se você ouve histórias de missionários antigos que chegaram, por exemplo, aqui no Brasil, eles vão contar histórias de que tinha certos lugares que eram mais difíceis do que outros na hora de pregar. As pessoas eram menos receptivas, outros eram grosseiros, outros eram violentos, outros perseguiam, matavam e espancavam os pregadores, e em outros lugares os recebiam bem recebidos. E isso acontecia porque, dependendo do lugar, as forças de Satanás eram mais poderosas, mais numerosas, e não queriam que entrasse ali a pregação do Evangelho. Então os missionários, os pregadores, eles tinham que entrar em guerra espiritual, e eles só faziam orando, jejuando, limpando suas vidas, e quando iam pregar, os anjos eram os que abriam os caminhos. Tudo isto é espiritual, não é visto pelo olho humano. O que era visto quando estes homens e mulheres iam pregar era que as pessoas ouviam o Evangelho, se arrependiam e o reino de Deus avançava. Ou quando entravam e havia muita oposição no lugar, eles não viam os demônios agindo, eles somente viam o que acontecia, as pessoas que não queriam ouvir, a violência, a perseguição. Mas era uma luta espiritual. Esta luta se mantém até o dia de hoje e se manterá até o Senhor finalmente cumprir tudo o que diz a palavra. E em Apocalipse capítulo 21 ensina qual é o destino do diabo e dos seus demônios. Capítulo 21 versículo 10 diz que o diabo que os atormentava foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, onde já estava a besta e o falso profeta. Assim que este é o destino do diabo e seus demônios. Enquanto esse dia não chegar, haverá luta, haverá guerra, haverá batalha nossa contra as forças de Satanás. E essa batalha é no mundo espiritual. Então, se você é filho de Deus, não tenha medo da guerra espiritual, deste termo. Procure limpar sua vida, procure fazer a vontade de Deus, peça a Deus que o guie, e Deus vai guiar e vai tornar você um guerreiro. Este é um tema mais extenso, mas com este vídeo é para dar uma entrada, uma introdução ao que é a guerra espiritual. Eu sou o pastor Joel Redondo, e se inscreva, toque no sininho e tudo mais. Deus abençoe vocês.